Essa ferramenta custa R$1.000 e essas duas ferramentas juntas custam R$430. Será que essas duas ferramentas, trabalhando em conjunto, o ViceGrip da Irving e um Victorinox Super Tinker, conseguiriam substituir o uso de um Leatherman? Aqui eu tenho estudado algumas alternativas para substituir o uso de um multitool, no caso aqui o Leatherman Rebar. Considero importante estudar essas alternativas, tanto porque a gente pode encontrar um conjunto de ferramentas que atenda melhor certos tipos de trabalho, quanto também economizar um certo valor em dinheiro, porque esse conjunto custa menos da metade de um Leatherman Rebar. Isso ajuda a fazer conjuntos diferentes de EDC, então eu poderia usar o Leatherman Rebar em um kit e essas duas ferramentas em conjunto em outro kit. De forma geral, um alicate dedicado é de se esperar que tenha uma resistência a esforços e abusos de forma geral maior do que um alicate de multitool. Não que o alicate de multitool seja de baixa qualidade, mas que alicates de multitool eles geralmente têm uma resistência inferior a alicates dedicados. Então isso seria uma vantagem para o ViceGrip para serviços relacionados a alicates, que você consegue fazer um abuso maior da ferramenta em atividades que precisem de mais esforço. Um uso muito bom que eu dou ao Leatherman Rebar seria o trabalho junto com porcas. Então esses dentes aqui nos mordentes do alicate, eles prendem muito bem nas porcas e fazem com que tenha um bom agarre nesses tipos de trabalho. Porém, conforme você dá aperto, o alicate ele não trava por não ser um alicate de pressão, então é possível que os mordentes se afrouxem enquanto você está dando torque e eles até escorreguem pela porca. Aqui também, devido a esse tamanho de porca, a perna do alicate está numa abertura considerável, de forma que pegar aqui e fazer força com a mão acaba sendo desconfortável, que limita o quanto de força você consegue fazer na ferramenta. E esse problema seria sanado com os alicates de pressão. Aqui então, no caso, o alicate de pressão ele não vai soltar da ferramenta, não vai soltar da porca. Então, uma vez que ele esteja preso, você pode fazer toda a força que você quiser que ele não vai soltar mais. Então, se eu aqui pegar e der pressão, aqui eu consigo fazer muita força, de forma que o alicate não vai sair, e é um grande benefício e uma vantagem em relação ao Leatherman. Aqui o ViceGrip também tem um cortador de arame aqui na base do alicate. Não é de todo ruim, mas não se compara ao cortador da Leatherman. Então, em questão de arames, seria uma perda utilizar o ViceGrip em relação ao cortador da Leatherman. Uma outra vantagem do alicate da Leatherman é esse bico fino, que faz com que você consiga trabalhar muito bem em espaços pequenos ou pegando elementos de dimensões bem pequenas, porque esse bico é muito preciso. Esse bico do ViceGrip, apesar de ser muito mais largo do que o alicate da Leatherman, ele também é muito preciso, ele é bem alinhado, ele é bem acabado, então você conseguiria, desde que você consiga entrar no espaço, fazer um serviço também de uma certa precisão. Aqui, se eu pegar, para exemplo, alfinete do Victorinox, a gente vê que mesmo com o alicate da ViceGrip, você consegue fazer um serviço mais meticuloso e agarrar, assim, elementos também bem pequenos. Quanto aos outros elementos do multitool, o ViceGrip não consegue substituir as lâminas, a serra, a tesoura. E aí entra então o Victorinox. Aqui a gente tem uma lâmina muito parecida em termos de tamanho com a lâmina do Rebar. Abrindo aqui,
a gente vê que questão de fio útil, o rebar é um pouquinho maior, mas é pouca coisa. É uma lâmina próxima em questão de dimensão. O formato da lâmina do rebar é um pouquinho diferente. Então, de lâmina, eu conseguiria utilizar o Victorinox tranquilamente. Esse modelo a gente tem mais uma lâmina que não tem no rebar, ele tem apenas uma lâmina lisa, mas por outro lado ele tem uma lâmina serrilhada que este Victorinox não tem. Quanto à chave Phillips, o Victorinox também tem uma excelente chave Phillips, que pode substituir tranquilamente o rebar. Eu acho muito mais confortável utilizar a chave Phillips nessa posição do rebar, porque quando você faz o giro da ferramenta tem uma pega muito mais confortável do que essa posição de chave Phillips que está perpendicular ao corpo do canivete, mas ainda assim seria uma chave de boa qualidade. Quanto aos bits, a Lettmann oferece um extensor de bits que vai acoplado aqui na chave Phillips, mas esse extensor ele é vendido à parte também e tem um valor muito caro. Já com esse kit, você conseguiria prender um extensor de bits com o Vice Grip de forma a utilizar grips com um custo praticamente zero, né? Então você prenderia um extensor aqui, um extensor qualquer, e a partir daí você consegue prender os seus bits ou os seus soquetes. Essa configuração aqui dá muito torque e você prendendo bem aqui ela não vai sair, não vai escorregar. Aqui a gente tem também um puncionador que substituiria também tranquilamente o puncionador da Lettmann. É uma ferramenta que eu não costumo usar muito, mas é bom ter disponível. Aqui a gente tem o abridor de latas, que também substitui o abridor da Lettmann. E aqui a gente tem uma vantagem no Victorinox, que na ponta desse abridor de latas a gente tem uma mini chave de fenda. Então é muito conveniente utilizar essa chave para abrir parafusos de dimensões pequenas. Aqui no Lettmann a gente também tem uma chave de fenda pequena e uma maior, que também seria substituída pelo Victorinox por essa chave de fenda grande do Victorinox. E aqui a gente tem um abridor de garrafas. O Lettmann, a gente não tem um abridor de garrafas, a gente precisaria abrir uma garrafa meio que no improviso com esse abridor de latas, que dá para fazer também. Outra vantagem desse conjunto é a possibilidade de você trabalhar com a sua chave Phillips ou de fenda em conjunto com o alicate. Então você consegue prender alguma coisa que você queira apertar, aqui por exemplo uma bucha, ao mesmo tempo que você utiliza a sua chave. Esse movimento é impossível de fazer com o multitool, porque as chaves e o alicate são montados no mesmo corpo. Quanto à versatilidade das ferramentas, esse conjunto separado também tem um grande benefício de ter dois equipamentos distintos, que você pode dividir eles em bolsos ou em kits separados. Você pode botar o seu alicate num organizador ou num bolso e o Victorinox em outro, conforme a sua necessidade. Nesse kit eu estou utilizando ele dentro desse organizador de bolso que eu mostrei nesse vídeo aqui. Então o alicate Vice Grip consegue entrar perfeitamente aqui nesse organizador e o Victorinox consegue ir nesse bolso dedicado aqui na frente do organizador. Isso aqui tudo vai tranquilamente no bolso da calça
Ele é uma dimensão praticamente igual a uma carteira de couro comum. Atualmente, esse Victorinox Super Tinker ele está saindo por R$330 na Amazon. Mas também existem outras opções de Victorinox mais baratas, como por exemplo o Spartan, que está custando agora R$216, ou o Hiker, que sai por volta de R$280. Então você conseguiria baratear ainda mais esse kit escolhendo um outro modelo de Victorinox. Mas talvez você ache que não vale a pena substituir um Letterman por esse conjunto e sim substituir por um multitool chinês mais barato. Eu fiz um vídeo comparando o DL30 da Daicamping diretamente com esse Letterman Rebar. Antes de você considerar qualquer multitool, dá uma olhada nesse vídeo.